Hoje o programa Entre Ela vai falar sobre amor, um outro tipo de amor, o amor maternal, paternal. Nós vamos falar sobre adoção. Não sai daí que a gente volta já já com esse programa chiquetérrimo. Olá, estamos de volta e agora conosco aqui, quem lembra, quem é um pouquinho mais velhinho aí, vai lembrar da cantora Péla, né? Uma cantora assim que foi fenomenal na década de 70, 80, né? Eu estou com a filha da Péla, para quem conhece, a Pelinha, e ela vai contar um pouquinho da sua história sobre a adoção, o que foi esse processo para ela, esse processo tão, para alguns mais penoso, para outros mais fácil, mas é um processo de amor, um caminho árduo, contínuo, todos os dias. Péla, tudo bem? Tudo bem, Beth, obrigada pelo convite. Eu fui adotada pela Péla quando eu tinha 21 dias, no programa de televisão que era O Povo na TV. Então, a minha mãe tinha chego de uma excursão que ela tinha feito na Espanha, e ela ligou a televisão e eu estava numa cestinha. Aí, quando ela olhou, ela falou para o meu pai assim, é minha filha, eu vou adotar. Aí o meu pai, mas vai adotar? Mas eu já tenho 4 filhos, né? Na época, quando meu pai casou com a minha mãe, já tinha 4 filhos maiores, né? Ela, não, eu vou adotar, vai ser a minha filha, já que eu não posso engravidar pelos shows, né, pela minha carreira, eu vou adotar. E aí ela entrou em contato com o programa de televisão, né? A minha mãe biológica também estava, né, de costas, né, falando que queria me dar para adoção. E aí, entre alguns casais, a minha mãe biológica acabou escolhendo a Péla. Né? E aí, quando ela foi pegar a minha certidão de nascimento, que ela viu que eu fazia aniversário no mesmo dia que ela, dia 17 de março. E ainda, assim, na época, demorou 5 anos para a minha certidão de nascimento sair com o nome dela. Então, hoje já é mais rápido, né? Um pouquinho mais rápido para sair com o nome dos pais na adoção, mas naquela época era muito demorada. Muito, tanto que eu tenho 2 certidões de nascimento, né? A do hospital, da minha mãe biológica, e a da Péla já de 1986. Né? 5 anos depois aí que eu nasci. Né, mas... Como é que é assim para você? Como foi essa relação? A Péla, para quem conhece, você que não conhece, a Péla é uma mulher branca, né, de cabelos longos, né? Não sei se ela ainda tem, mas ela é uma mulher branca, né? Como foi para você essa relação na época com escola? Hoje em dia, né, nós sabemos que bom, né, que mudou a mentalidade. Hoje eu estou até aqui com a doutora Renata. A doutora Renata, ela tem, né, uma história de uma adoção que se enquadra hoje, né, como tardia, porque é uma criança de 5 anos de idade, né, os 5 anos, e o outro foi bebezinho, mas são negros, né? E assim, hoje em dia nós sabemos que está muito mais fácil, a escola estimula muito, hoje está muito mais fácil de lidar, mas na época que você foi adotada, nós sabemos que a coisa do preconceito, ela vinha muito latente naquela época, né? Como foi para você, assim, as pessoas sabendo que você era filha da Péla, por ser filha de quem você era? Eu acho assim, eu não sofri tanto preconceito por isso. Assim, quando a gente é criança, a gente vê muito assim, os amiguinhos parecidos com o pai, parecido com a mãe, e eu não era parecida com a minha mãe. Então, assim, na minha cabeça, acho que era mais isso. Por que eu não sou parecida com a minha mãe? Sendo que eu sempre soube que eu sou filha adotiva. Mas a gente sempre tem aquela curiosidade de criança, pô, com quem será que eu pareço? Né? Será que a minha mãe biológica, meu pai, será que eu tenho irmão? Será que eu pareço com alguém da família? A única coisa que passava na minha cabeça era isso. Mas, assim, sofrer por adoção, eu não me lembro muito de ter sofrido por adoção, mas eu sofri mais, primeiro, por ser filha de uma artista e por ser negra. Foi mais por isso. Porque, naquela época, na escola particular, não existiam tantas crianças negras. Né? Eram mais brancas, né? Filhos de empresários, tal. E eu era praticamente a única negrinha da escola. Do cabelinho ruim, assim, sabe? E eu sofri mais preconceito por causa disso. Tanto que, na época, eu só tinha uma amiga. Eu não tinha muitos amigos na época que eu estudava na escola particular, né? Mas, por ser filha adotiva, nem tanto. Não tive muito preconceito por isso. Mas por ser negra dentro de uma escola de brancos, vamos dizer assim, né? Uma escola particular de pessoas ricas. Mas por causa disso mesmo.
Que bom que mudou, né? A televisão hoje está aí, né, doutora, com artistas tanto americanos, norte-americanos, como brasileiros, né, negros. Que bom por isso, né? A gente tem aí a lindíssima Thaís Araújo, né, com seu esposo. Então, assim, que bom que hoje está se abrindo esse caminho, né? Porque, na verdade, o preconceito está na cabeça de todo mundo, né? Porque não tem que ter essa coisa de cor, né? Ah, porque você é negro, porque você é branco, né? Eu falo assim que nós somos multicor, né? Porque nosso país é um país onde existem todas as raças misturadas. É o que eu falo, inclusive, para as pessoas que me questionam, né? Nós vivemos num país multicor, multirracial. Como é que você vai exigir que as pessoas sigam um padrão de cor, por exemplo, né? Dentro da minha casa a minha irmã é casada com um negro e as filhas dela são mulatas. Então, não seria de se espantar. Mas ainda tem gente que se espanta, que fala, nossa, você adotou uma negra, você adotou um mulato, que sorte a deles. Ainda tem gente, são os mais velhos. Os mais novos já não percebem isso, não reparam. Porque eu ouvi uma vez uma senhora falar, e eu acho que ela foi muito sábia no que ela disse. O preconceito você ensina, né? A criança não nasce com isso. E do mesmo jeito que você pode ensinar o preconceito, você pode ensinar o não preconceito, o amor, né? A tolerância, a aceitação. Que a tolerância e a aceitação ainda numa situação em que há o preconceito. Quando você não tem, você realmente não percebe essa diferença. E eu vejo, ela está contando da escola. A escola das minhas crianças é particular também. E é impressionante o número de crianças adotadas, de crianças negras, de crianças com síndrome de hiperatividade, né? Que no meu tempo, não vou dizer quantas décadas atrás, era mais difícil até uma criança que tivesse, por exemplo, hiperatividade de se incluir. Hoje, realmente, a mentalidade está diferente, graças a Deus, e as crianças, a gente pode perceber alguma postura desagradável, mas as crianças não estão sofrendo, graças a Deus. Eu acho muito interessante falar sobre essa coisa do preconceito, porque, na verdade, o preconceito não está no meio das crianças, é no meio dos adultos, né? A gente hoje vive num país onde ainda se escolhe pela cor o cargo que você vai ocupar. Mas você sabe que eu cheguei a sofrer o preconceito por causa do meu filho. Que o meu filho, quando ele nasceu, ele é branquinho, né? Ele puxou o pai, mas ele era loirinho, e os cabelinhos bem loirinho, caixinho, com olho azul. E bem branquinho. Então, eu andava com ele no ônibus e as pessoas ficavam olhando. Eu ter pensado, nossa, sequestrou essa criança, não pode, porque eu, né, nessa cor, com um loirinho no colo, e assim, eu via que as pessoas olhavam de um jeito. Então, assim, ainda tem. E ainda perguntavam para mim, é teu filho? E ainda tinha gente que me perguntava. Então, assim, ainda tem um pouquinho, sim, do preconceito, né? A gente tem que ter os filhos iguais a gente, e não é bem por aí, né? O meu filho puxou o pai dele. Eu sou negra, mas o pai dele é loiro. Para esse princípio, os meus nenhum são iguais a mim, né? São todos a cara do meu esposo. Então, eu já parti totalmente fora desse padrão. Para a gente só ir rapidinho para o comercial, deixa eu perguntar para você, doutora, o que foi a experiência. Quando você chegou, você me contou uma história interessante, você chegou lá para pegar uma criança branca. Não, eu vou adotar uma criança branca, né? E o que foi essa experiência, ela vai falar para a gente daqui a pouquinho. Então não saia daí que a gente volta já, vamos para um rápido comercial, você vai entender essa história rapidinho. Minha dica de hoje vem direto da loja Mamãe Móveis. Essas poltronas maravilhosas, feitas de camurça italiano, maravilhosas essas poltronas que cabem aí no teu bolso. Você que disser que assistiu e viu essa propaganda no programa Entre Elas, ganha um descontão. Corre pra cá. O endereço é Mamãe Móveis. Corre pra cá. E de volta com o programa Entre Elas, eu estou aqui com a Perlinha, para os mais íntimos, e com a doutora Renata. A doutora Renata nos contou uma história, né, muito interessante, que quando ela foi lá adotar
o primeiro filho, que hoje está com 9 anos, né? Ela foi de pronto adotar uma criança branca, justamente preocupada com o preconceito, com o que a sociedade no geral ia achar dessa situação de uma mãe branca, um pai branco, com uma criança negra. Chegou lá, foi deparada com uma surpresa. Conta para nós o que foi. A surpresa veio depois, né? Quando a gente ingressa num processo de habilitação para adoção, eles passam a gente por várias entrevistas com psicólogo, assistente social, e eles traçam um perfil do tipo de criança que você quer, e com o tempo, com o curso que a gente tem que fazer e tudo, eles vão encaminhando, adaptando, né? Às vezes a gente entra com uma ideia pré-formada e essa ideia vai se modificando. No meu caso, eu queria uma criança branca. E a psicóloga virou para mim e perguntou, mas por que uma criança branca? Eu falei, pelo amor de Deus, olha a minha cor, olha a cor do marido. Quer dizer, vem uma criança negra, ela vai ser judiada na escola. Os colegas vão fazer gracinha, vão tirar sarro, vão perguntar se a mãe, em vez de dar luz, deu curto-circuito. Tem umas coisas assim que eu ficava muito preocupada, absurdas. E a psicóloga olhou assim para mim, muito sábia, fez assim, você vai ver que isso é mais uma questão da sua cabeça, que talvez você não tenha se preparado bem para a adoção, do que uma questão das crianças, porque as crianças não reparam isso. Eu falei, não sei, sabe como é que é? A gente sabe tudo, né? Eu falei, não sei, mas eu prefiro branca. Ela falou, bom, você que sabe. E aí um dia me chamaram, passado o tempo certo, né? O tempo da habilitação, depois a fila de espera, me chamaram porque meu filho estava me esperando. E esse negócio de olhar e falar, é o meu filho, é verdadeiro. É verdadeiro. É impressionante. Você bate o olho e você sabe que é ele. Não é porque é a primeira criança que você vê, não. Quando você vê, você sabe que é seu filho. Um amigo diz que é um filho, um amigo já falecido diz que é um filho que estava perdido no mundo e você reencontrou. E é essa a sensação. Então, quando eu vi aquele bebezinho, porque ele veio bebezinho, meu primeiro filho veio bebê de 4 meses. Ele era rechonchudo, branquelinho, do cabelo loiro, assim, enroladinho, que nem a Perlinha falou do dela. Eu falei, gente, que bebê mais gostoso esse, né? Levei para casa, aquele bebê no colo, mãe, olha, todo mundo querendo ver aquela festa. Minha mãe olhou e falou assim, você não tinha pedido uma criança branca? Eu falei, mas ele é branco. Minha mãe pegando a mãozinha dele falou, não, ele é moreno. Eu acho que ele vai ser mulato. Eu falei, imagina, ele é branco, tem até o saquinho cor-de-rosa, mãe. Ela falou, ele é... Bom, deixa crescer. Com aquela cara de portuguesinho, quando beirou os 8 meses de idade, ele virou um pagodeiro. Os traços negros apareceram, o cabelo continua claro. Mas hoje em dia ele é um mulato, com 9 anos de idade, a coisa mais linda. A mãe italiana aqui já sofre de pensar nele com 18 anos, porque ele está a coisa mais linda, mas é um mulatão, né? E esses dias ele fez assim para mim, mãe, eu sou descendente de negro? Falei, com certeza, filho. Mó barato, né, mãe? Mó barato. Todo mundo vai me chamar de negão. Principalmente com a moda, né, agora, do black, né? Eu tenho 2 de cápsula em casa. A sua outra criança foi com 5 anos de idade, não é isso? Que é uma questão importante de você abordar, porque o pessoal fala, existe uma crença popular que diz que as crianças, até os 6 anos, você molda a personalidade, porque se você pegar bebê, você cria a criança do jeito que você quer e ela fica parecida com você. Eu senti na carne, porque são diferentes, né? Um veio bebê, a outra não, que não tem nada a ver você dizer que vai moldar, vai deixar de moldar. Na verdade, o que molda é o amor que você dá, que você está disposto a dar. Eu percebo que as pessoas, mais no caso da adoção do que na gravidez, no caso da adoção, tem uma ideia pré-formada de como a família deve ser. A criança tem que ser perfeita, né? Perfeita de comportamento, perfeita de... E nós sabemos que não é isso. Até os que vêm da barriga, né, dão trabalho. Então, mas as pessoas que adotam, que já têm filhos biológicos, elas têm essa consciência. As que não têm filhos vão com essa ideia lúdica. Na verdade, quando você adota uma criança mais velha, e não precisa ter 5, 6, 10 anos, uma criança de 1, 2 anos... Se ela está no abrigo, ela já carrega consigo um passado. Um trauma. Um trauma. E tem o trauma também, por isso que eu perguntei se você teve algum trauma, Perla, porque tem o trauma gestacional, né? Porque a mãe, ali dentro enquanto é um feto, já começa a abandonar a criança dentro da barriga mesmo, porque ela já está com a mentalidade
já pronta para dar ou largar, né? Como nós vemos aí, infelizmente, em qualquer lugar. Você não sentiu essa rejeição assim, com você? Porque assim, minha mãe sempre me contou, né, que eu sempre fui... você foi adotada num programa de televisão, ela me mostrou o vídeo do dia da adoção que ela tem gravado. E assim, não tive. Eu acho que assim, a minha mãe biológica, eu sou mãe, entendeu? Eu tenho meus filhos. Se eu tenho que tomar uma decisão pelo bem dos meus filhos, eu vou me prejudicar, mas eu não vou prejudicar meus filhos. Então, assim, eu acho que o que a minha mãe fez foi pelo meu bem, entendeu? Para mim não ter que sofrer, ou não ter que passar uma necessidade mais para frente, ela queria que eu estivesse bem. Tanto que eu conheço minha mãe biológica, conheço toda a minha família lá do Rio de Janeiro, toda a minha família biológica hoje eu conheço. Né? Já tem acho que uns 15, 14 anos... Por aí, 13, 14 anos que eu conheço eles. E eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou lá visitá-la, eu falo com eles toda semana, falo com as minhas irmãs. Então, na verdade, então, você ficou com duas famílias. Agora eu tenho duas mães, né? Duas que eu famílias, chamo ela de mãe. O que é ótimo, né? Quem não quer, né? Por falta de uma, a Pelinha tem logo duas. Coitado né? do namorado que tem duas sogras, né? Não Mas é a vida, Cada né? uma com uma personalidade e um jeito com diferente. Certeza. Muito diferentes, viu? Falando nessa coisa da adoção tardia, eu acho que vale a pena que a gente ressaltar, você que está nos assistindo, que a adoção, ela é algo que tem que ser tomado não com a emoção, né? E sim com a razão. Porque não é um bichinho que você vai levar para casa, como nós vemos em alguns casos, leva para casa, fica um período, a criança chega a se apegar e depois devolve porque não se adaptou ou porque engravidou depois, agora eu não preciso mais dessa criança. E a adoção é algo tão lindo e eu acho que quanto mais velho, maior é o desafio. Eu até comentei isso com a doutora, né, doutora? Eu acho que é um desafio maior porque é uma criança que vem cheia de traumas, problemas, uma história. Ela já tem uma mochila nas costas. É exatamente isso. Tem que ser racional. É lógico que você não tira a emoção nunca, a emoção está lá. Mas tem que ser racional porque você tem que estar consciente de que você vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com essa bagagem que a criança está trazendo. Você vai ter que buscar apoio, ajuda especializada, psicólogos. Isso não é nenhum problema. É uma realidade que a gente tem que lidar. E nós vamos rapidinho para o intervalo. A gente volta já já, não sai daí. Minha dica de hoje vem direto da loja Mamãe Móveis. Essas poltronas maravilhosas, feitas de camurça italiano, maravilhosas essas poltronas que cabem aí no teu bolso. Você que disser que assistiu e viu essa propaganda no programa Entre Elas, ganha um descontão. Corre pra cá. O endereço é Mamãe Móveis. Corre pra cá. E de volta com o programa Entre Elas, né? Vamos voltar ao nosso assunto tão importante e tão primordial que é esse assunto sobre a adoção. E como agora essa convivência, depois de grande tudo, como é que é o seu Natal? Conta pra gente. Você falou que tem duas famílias, como é que é o seu Natal aí? Como é que fica com duas famílias? Difícil, né? Ponte Aérea, Rio. A Perla mora onde hoje? São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. E você aqui na Baixada? E eu aqui na Baixada. Que loucura. Né? E aí os meus filhos também, né? Fica aquele, quem vai passar o Natal, quem vai passar o O legal Novo, para criança é ótimo, né? A minha avó mora em São Paulo, minha outra avó mora no Rio de Janeiro. Mas aí tem os pais, né? Porque o pai quer passar o Natal, isso. Ou quer passar o Ano Novo. Então eu Nossa. tenho que resolver o problema das mães e o problema dos filhos. Então o final do ano para mim é... Ai, não sei para onde eu vou. Não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, não sei onde eu passo o Natal, não sei onde eu passo... Mas no final da história, fechou-se, sua história é uma história brilhante, né? Feliz, né? Pois é. Ah, com certeza. A família cresceu, né? Cresceu. Eu falo que eu vai ser vó, gente, vai ser vó. Com essa cutis, ela vai ser vó, vê se pode. Pois é, em dezembro, meu netinho nasce. E a Perla se é menino, se é menina. Ela já se antenou que ela vai ser bisa? Bisa, imagina. Tá se achando a bisavó do ano agora. Todo lugar que ela vai, ela fala, ai, minha neta tá grávida, minha neta tá grávida. Tá se achando, assim, terrível.
E assim, falando, né, para a gente concluir, doutora, esse processo todo da adoção, principalmente da última, que foi uma adoção mais velha, né, em relação ao seu primeiro filho, como foi esse processo, quanto tempo demorou? Juridicamente, o procedimento é o mesmo. A gente se habilita, né, a pessoa comparece ao fórum, pega os requerimentos, a lista de documentos, se habilita, passa pelo processo de habilitação, faz o curso, o juiz sentencia dizendo se você está apto ou não, e até quero esclarecer, você pode adotar a criança sendo solteiro, morando sozinho, você pode adotar sendo casado ou convivente, sem ser casado no papel, você pode adotar sendo um casal homoafetivo ou não. A única exigência, na verdade, é ter mais de 15 anos de diferença entre quem vai adotar e quem está sendo adotado. E, lógico, fazendo todas as análises, passando por todas as etapas do processo de habilitação, se você for considerado apto, porque tem a questão psicológica e tudo. Não é a questão financeira, que também é outro tabu que é outro tabu que se tem. Não é a questão financeira que determina, que o pessoal acha, porque tem dinheiro. Não, não é a questão financeira que vai determinar se a pessoa é apta ou não. Falando nisso, nós vamos, só para você entender um pouquinho mais tecnicamente sobre esse assunto, nós vamos ver aí o vídeo do doutor, né, o promotor de justiça ali da Vara da Infância e da Juventude ali da cidade de Santos, o doutor Carlos Alberto Carmelo Júnior. Ele fala um pouquinho do que é o processo da adoção. Então, você que não consegue ser mãe, você que teve sempre o desejo, a doutora já falou aqui, o doutor vai esclarecer mais um pouquinho, não precisa ter dinheiro, você precisa saber dar amor. Agora nós vamos ver aí todas as tuas respostas respondidas pelo doutor Carmelo Júnior, ali da Promotoria da Vara da Infância e da Juventude de Santos. A promotoria acompanha todo o desenrolar do processo de adoção, desde a inserção da criança no cadastro de crianças disponibilizadas para adoção, até o acompanhamento dos casais, das pessoas que querem adotar, a inserção deles no cadastro de pretendentes à adoção. A promotoria acompanha o processo de destituição de poder familiar dos genitores biológicos, de tal forma que após essa decisão a criança vá para a adoção, né? E a promotoria acompanha o processo de adoção em si considerado, com estágio de convivência, ou seja, aquele período em que o adotivo e o adotante e a criança adotada, eles estão naquele período de acompanhamento para ver como está sendo a convivência. Todo esse processo é acompanhado pela Promotoria da Infância e Juventude. A pessoa que pensando em adotar, a primeira coisa que é uma decisão que deve ser produto de uma reflexão aprofundada, não pode ser algo momentâneo, tem que ser realmente algo muito sério na vida da pessoa, ela tem que vir à Vara da Infância e Juventude, preencher a ficha de cadastro de pretendentes à adoção e passar por entrevistas com psicólogos, com assistentes sociais, frequentar curso de capacitação para adoção e, findo esse processo de habilitação, o juiz pode ou não inseri-la no cadastro de pretendentes à adoção. Eu acredito que a maior dificuldade continua sendo a barreira etária das crianças pretendidas. Então, as pessoas ainda pretendem crianças de tenra idade e é natural que assim seja, porque muitas pessoas querem ter a experiência de maternidade, da paternidade com uma criança pequena. Isso faz com que haja uma imensa procura pelas mesmas crianças que, infelizmente, não se encontram no número para atender todos os pretendentes. As adoções tardias, elas provêm, em muitos casos, de pessoas que já têm familiaridade com adoções passadas. Então, você pode verificar, por exemplo, adoções tardias com pessoas que já tiveram experiências de adoção na família, que, portanto, sabem, aspas, dos possíveis problemas, das possíveis dificuldades que podem advir de um processo de adoção tardia. Então, pessoas que têm mais essa disponibilidade afetiva do que outras que só querem uma criança mais nova. Ainda é muito pequeno o número de adoções tardias. Ou de uma pessoa que se predispõe a adotar um grupo de irmãos, aumenta significativamente a possibilidade de ela adotar mais rapidamente. Por quê? Porque existe um dogma, né, uma diretriz da nossa lei de que não devem ser separados grupos de irmãos.
Então, aquela pessoa que se predispõe a adotar o grupo de irmãos tem preferência. E como eu dizia, eu acho que a adoção é um processo que deve provir muito mais de uma decisão racional do que emocional. Porque acima dos direitos das pessoas que querem adotar está o direito das crianças que merecem ter uma família e, fundamentalmente, já que é uma família que é colocada pelo Poder Judiciário, uma família que realmente queira adotar uma criança. Porque o pior que pode acontecer para uma criança adotada é a adoção não dar certo e essa criança ou adolescente experimentar uma segunda rejeição na vida. Quero agradecer de pronto o doutor Carmelo, que nos atendeu tão prontamente. E finalizando, quero agradecer a doutora, ela quer ressaltar o que eu acho importantíssimo, né, falar aí que deixar o seu filho para adoção não é crime. Não é isso, doutora? É isso mesmo, querida, é bastante importante isso. A mulher que tem um filho e não deseja ficar com esse filho e não nos interessa os motivos, né, cada indivíduo vai ter o seu, ela não precisa se preocupar em ser penalizada porque está entregando a criança. Ela pode, dentro do hospital, comunicar: eu não quero ficar com essa criança, ou posteriormente, depois de saída do hospital, se ela quiser, entregar a criança ou no abrigo, ou no fórum, explicando: não tenho condições, não quero. Ninguém vai questionar ela se isso é um ato desumano ou não. Ninguém questiona. Eles recebem a criança passa por esse processo todo para se disponibilizar para a adoção e vai encontrar a sua família de verdade, que vai amar e ela vai ser amada e vai amar a família também. É importantíssimo, né? Deixar principalmente para as mães jovens, não deixe seu filho, não largue numa caixa de sapato, não deixe dentro de um lixo, não largue lá no banheiro do hospital. Vá pelas vias corretas, procure a promotoria, procure o conselho tutelar, que é um braço forte para você fazer todo esse processo sem você ter uma penalidade maior, que sim, deixar seu filho na lixeira, deixar seu filho lá largado no hospital é crime. Aí sim, aí é crime. E, gente, a mãe que faz isso dá a possibilidade para mulheres como eu poder ser feliz e realizada, como eu sou com os meus dois pequenos. É longe. Né, que é de graça, é bom, né? Quero agradecer a Perlinha que veio aqui tão prontamente. Imagina, eu que agradeço pelo convite. E fique com esse recado tão importante que amor é gratuito. Se você está preparado para ser mãe, então seja do coração, seja mãe que carregue no ventre, seja mãe. E semana que vem tem mais. Não esquece, Entre Elas vai ao ar todos os sábados a partir da 13h, com reprise todas as terças-feiras a partir das 21h. Espero você, não esquece, Entre Elas é um encontro só entre nós, um programa só entre nós. Te espero.